Alô pessoal, vamos aqui dar prosseguimento ao encontro de verão de 2022 do Professor Global. O título da nossa palestra é Universo Interior, QCC. Isso aí parece algum grupo criminoso, mas é algo buscando a entender o universo de uma maneira diversa do Big Bang, como o universo fosse a expansão de uma árvore. Uma árvore que precisa semente e que precisa algo interior. Então, isso são elementos provocativos para vocês entenderem o que deve ser a semente do universo e como é a interiorização que o universo provê. Enfim, a questão da interiorização nós já começamos na primeira aula, com o título de confinamento. Então, confinamento é uma palavra muito, vamos dizer, bem-vinda no meio das carmelitas e advinda através dos quarks que foram descobertos em 1969 e desde então nunca mais se encontrou, ou nunca se encontrou, um quark livre. Há 50 anos a física procura por quarks livres e não os encontra. Então, nós podemos dizer que existe algo misterioso entre as carmelitas e os quarks. O que será? Vamos, dessa maneira, nos colocar diante dessa era do conhecimento. Esse é o notável momento que a humanidade está vivendo nesse século XXI, que é, vamos dizer, uma produção de realizações sobre a natureza a partir da folha em branco. Então nós estamos aqui numa folha em branco, de uma tela de computador, de uma internet, e esse personagem que nós somos não é mais nem operário nem o camponês. Nós não estamos lavrando a terra, mas nós estamos labutando numa folha em branco. E esse personagem se chama o conhecimentista. Então, esse conhecimentista que todos nós somos, a sua proposta aqui será de gerar espaço psicológico na física de altas energias. Significa navegar, como mostra essa figura aqui, pelo espaço psi e aportar algum lugar da realidade. Bom, o que significa isso, na verdade? Então, nós estamos ali com uma figura do espaço psicológico e da natureza em uma linha de realidade. Então, vejamos o seguinte: as equações de Maxwell, elas foram descobertas no espaço psicológico, embora a luz sempre existisse na natureza. Mas a luz que aparece, que a gente acende e apaga dentro da nossa casa, ela pertence a uma linha da realidade. Significa que através da folha em branco nós conseguimos controlar a natureza. Então, esse é o sentido maior, vamos dizer, da ciência e da física. E a física de altas energias quer saber como, através de últimas considerações, a natureza pode ser prescrita. Bom, então nós temos esse personagem ali, a lampadinha, que simboliza o conhecimentista. E esse conhecimentista, ele quer navegar, todos nós aqui, e para isso que vocês estão escutando essa palestra, nesse evento, é o ímpeto, a vontade de vocês de navegarem pelo espaço psicológico através da física. Mas para isso vocês têm que serem críticos. Quer dizer, a física, essencialmente, é uma navegação feita por palavras, equações e experimentos. Mas vocês, para chegarem a uma equação, vocês têm que serem críticos, compreenderem quais são as possibilidades de desenvolvimento do momento histórico atual. Então, vamos tentar compreender um pouco qual seria o momento histórico atual da física.
Eu gosto de colocar aquela divisão de Aristóteles, né, que tem física abaixo da Lua e depois da Lua. Então, o que seria uma física abaixo da Lua, a Terra? Seria o que a gente chama de modelo padrão, onde estão as equações de Maxwell, a QED, o eletromagnetismo, o eletrofraca, a QCD. E o céu? O céu é um céu que aparece nos anos 70 também, a partir de 75, supersimetria, supergravidade, dimensões extras, superstring, multiverso, etc. E o que seria um elo perdido? É a tal matéria e energia escura. Então, a gente poderia dizer o seguinte: desde 1974 é considerado que a Terra ficou pronta. Com o modelo padrão, se tornaria, como diz o CERN, para ser colocado, gravado on the rocks, nas rochas. Bom, daí vem a questão para as pessoas. Será que, vamos dizer, você começa a fazer física a partir de dimensões extras, a partir de superstring, o que for, porque o modelo padrão já não tem mais nada a ser mexido? Essa é uma questão em aberto. Sempre será. Sempre será se as coisas anteriores já estão inteiramente prontas ou não. Será que a equação de Maxwell não tem nada a fazer a mais? A QED, por exemplo, melhorou as equações de Maxwell em 1% com essas partículas virtuais. Mas a equação de Maxwell precisa de não linearidade. E daí começa-se a mesa das discussões. Será que a física abaixo da Lua está terminada ou precisamos ter um pensamento crítico? O que fazer é a grande pergunta que sempre é colocada. E o que deveria existir hoje em dia seria uma bolsa de valores de pensamento, colocando, vamos dizer, ações que são mais viáveis, mais valorizadas e outras que não. Mas isso não existe no terreno da física. O terreno da física atualmente é muito pragmatizado pela publicação. Se você publicou 10 papers, mesmo que sejam redações científicas, pouco importa, foram publicados, vale o número, e nem o número de páginas. Mas, para quem quer fazer física, participar da história da física, a questão é o seguinte, e quem quer participar da história da física com uma física já considerada padrão, você vai ter que encontrar algum ponto maluco. Então, vamos dizer, a questão do eletromagnetismo. Será que o eletromagnetismo não tem nada a mexer? Será que, vamos dizer, o fato dos vetores de polarização e magnetização não serem determinados a partir de primeiros princípios é uma coisa que aceitável? E assim por diante. Existem inúmeras críticas, então não precisa estar fazendo crítica achando que é o Moon, o momento magnético do Moon, como foi feito o ano passado, no Fermilab, que vai trazer novas avaliações a respeito do modelo padrão. Talvez o modelo padrão possa ser questionado: será que o Higgs é isso aí que dizem? Será que o Higgs é uma partícula fundamental? Será que ele tem um decaimento de 10 a menos 22 segundos? Ele só é visto através de suas consequências. Ele não existe, as interações leves nunca foram medidas. O Higgs não é um Higgs, tem mais de um Higgs, é uma família de Higgs. Se você botar massa nos neutrinos, vai precisar de outros Higgs. Enfim, eu não estou aqui para fazer um discurso sobre o Higgs, mas estou querendo dizer o seguinte: é muito estranho que uma coisa tão fundamental em física como a geração de massa tenha caído nas mãos de uma partícula mais do que estranha. Então, vocês vejam só o seguinte: o chamado modelo padrão, ele inicia com o S2 cross 1 e depois tem uma quebra espontânea de simetria, onde ele se transforma num eletromagnético.
Esse um eletromagnético que é as partículas, ali que está o fóton, ali que está o W, ali que está o Higgs, ali que está todo mundo que é mensurável. Então, na verdade, o modelo padrão é um modelo abeliano, um eletromagnético. Daí vem a pergunta, e por que ele não inicia com um eletromagnético? Por que precisa ter essa origem de S2 cross 1? Então, são perguntas simples para serem pensadas. Nesse sentido, então, que a gente deve começar a ter sempre uma perspectiva histórica. Um aluno de física que se aventura a achar que vai fazer física, é uma estrada que não é tão simples assim. Entende? A estrada da redação científica, ela é, vamos dizer, cheia de possibilidades. Você mistura as coisas, etc. Mas a estrada de você procurar penetrar nas profundezas da física, ela passa por uma chave, um buraco de fechadura muito estreito. E pode ser que a gente nunca passe, mas a gente pelo menos tem que entender dentro da nossa época, dentro desse nosso pequeno tempo de vida, como é que a história se manifesta. Então vamos dar uma olhada como é que foi a perspectiva histórica do século XX. Vamos dizer, você começa com Maxwell, foi para a relatividade, foi para a mecânica quântica, depois foi para partículas elementares. Daí o pessoal começou a entender que a nova física deveria ser extraída através de partículas elementares. E qual foi a surpresa encontrada pelas partículas elementares? Foi a existência do confinamento. Então, nós estamos diante de uma época que o caminho da física ele tem que enfrentar a barreira do confinamento. Como interpretar, como se posicionar para buscar uma física mais fundamental. Bom, então, o confinamento ele já começa a nos colocar que talvez existe um universo vindo de dentro. Vamos dizer, essa é a expressão das carmelitas. As carmelitas não estão na sociedade, mas elas estão, digamos, numa sociedade vinda de dentro. Então, vejamos bem, a física do século XX, de uma maneira extraordinária, ela tornou mensurável coisas no intervalo de 10 a menos 18 metros, aqui aos quarks, até a 10 a 23 metros, que são galáxias distantes. Então, independente de teoria, ninguém está falando em teoria A ou teoria B. Estamos dizendo em coisas que são mensuráveis. Nós temos esse espectro extraordinário de mensurabilidade. Extraordinário. Então, por exemplo, hoje você faz vacina, por quê? Porque você tem nanofísica, que é capaz de medir vírus. E aí, e muito mais do que vírus, nós conseguimos medir a existência de quarks a 10 a menos 18 metros, ou de galáxias distantes a 10 a 23 metros. E nós queremos compreender que tipo de teoria, que tipo, no caso nosso aqui, que tipo de árvore é essa manifestação entre 10 a menos 18 e 10 a 23 metros. O que nós somos levados a procurar, a ser, vamos chamar, um tipo de peregrino, é sobre essa relação, então, árvore entre o micro e o macro do universo, uma árvore que tem um confinamento a ser interpretado. E a questão é justamente como entender isso. Então, eu gostaria de colocar para vocês que nós estamos, nessa perspectiva dessa nossa exposição, à procura do universo vindo de dentro. Então, o confinamento, ele nos traz a existência de uma parte da natureza não observável. Então, a natureza não é apenas observável, mas como também tem um lado não observável. O que significa isso? É uma ilusão ou não? E como expressar esse não observável? As carmelitas, elas expressam o seu confinamento através da fé. Então, vamos dizer, essa transcendência não observável, elas querem atingi-la através da fé. A física encontra uma grandeza física, assim vamos dizer como Newton,
encontra a massa para falar de inércia, a física encontra a cor para falar sobre não observável. O que seria isso? Bom, então nós devemos começar a compreender esse não observável, colocando a questão do confinamento e seu corte epistemológico. O confinamento vem sendo estudado desde os anos de 1970 e, na minha opinião, utilizando a QCD e muitos métodos técnicos. Então, equações, etc., que se propõem a estudar o confinamento, a provar, ou a indicar, ou, enfim, a conduzir alguma palavra sobre isso. Então, temos as questões da Iso-Schwinger, a supercondutividade dual, a LATSE, o grupo de renormalização, as equações de Gribov, a ADS com QCD, a 1 sobre N expansion do de Hooft, o Wilson Loop de Polyakov, a N igual a 2, supersymmetric Yang-Mills do Witten e Seiberg-Witten. Enfim, são modelos que eu não vou estar aqui para dizer o quanto é bom ou quanto é ruim, mas o que me parece que são mais tecnicalidades. Não deram uma explicação assim de sensibilidade como as carmelitas dão sobre a presença de busca de uma transcendência pelo confinamento. Não dizem o que é o confinamento, essas coisas técnicas. Bom, ao mesmo tempo, o confinamento dos quarks, se pegar os quarks UDA e EST, eles têm uma massa 1.9, 4.7, 87 em MeVs. E os outros quarks, Charme, Top e Bottom, já é em GeVs. Bom, mas o LHC já chegou a 14 TeVs. Então, em princípio, ele teria mais do que suficiente energia para, com 17 GeV, você tirar um quark de 1.9, um quark U, de dentro do próton. Mas aconteceu o seguinte, os quarks permaneceram confinados. Aí tem muitas explicações, como dizendo que essa energia, a energia para formar um quark e antiquark é menor do que a energia para retirar o quark lá de dentro. Enfim, aí os quarks teriam tipo um ímã, que você vai cortando, mas nunca tira o polo norte e o polo sul. Então você nunca separaria um quark de um antiquark. São explicações que cada época tem suas explicações, mas, digamos, não tem, na minha opinião, uma profundidade maior. Bom, esse é o cenário. Esse é o cenário que traz o confinamento. Então, nós gostaríamos de dizer, no nosso ponto de vista, qual é o cenário que traz o confinamento. Então, digamos o seguinte, o mundo científico, ele vem se desenvolvendo através dos séculos, né? E a gente poderia dizer que ele começou com a metafísica, com explicações metafísicas. Depois chegou o empiricismo. Então, vamos dizer, o que desenvolveu a ciência foi a sua observabilidade. Mas o confinamento traz uma outra questão, que é a hermenêutica. Bom, falar em hermenêutica e física é uma palavra, eu chamaria de bandida. Nenhum físico atual, se você fosse no CERN, dizendo que você está interessado em hermenêutica da física, eles diriam que, olha, vai fazer isso em outro lugar, não aqui. Então, o CERN, ele tem uma dificuldade impossível de admitir a hermenêutica dos quarks. Eu nunca vi essa palavra ser manifestada. Nunca vi, e eu acho que ninguém nunca viu. Bom, mas o que é importante, então, nesse cenário que a gente começa a ver do confinamento, que eu não estou aqui falando de uma tecnicalidade, eu estou falando da presença de algo além do empiricismo, que é a hermenêutica.
será que o advento da hermenêutica é cabível para a nossa compreensão dos quarks? Esse é mais ou menos o texto do nosso encontro aqui. Então, o que a gente deve entender nesse cenário, o cenário atual, é o cenário da perda do método científico. Então, o método científico a gente podia dizer que começou no mundo árabe, com Al-Yatan, em 1021. Ele fez o estudo da ótica, da luz, através de medições. Depois, o William Gilbert faz um livro sobre eletromagnetismo, também colocando a questão da medição. E o famoso Galileu, no seu discurso, né, ele coloca que, digamos, vamos dizer, a física seria uma ciência experimental. Então, nos últimos 1000 anos, e para o mundo nosso ocidental, nos últimos quase 500 anos, a gente vem de uma física experimental. Então, a física é uma ciência experimental, é uma ciência empírica, é uma ciência feita de tentativa e erro. Bom, aí que vem o maluco. O maluco vem dizendo o seguinte: não, a expressão a ser colocada é a da hermenêutica dos quarks. É um título de impacto, mas certamente a física não aceita. Mas daí o maluco diz: não, tudo bem, eu defendo a hermenêutica, mas eu te digo o seguinte: os quarks não tem nenhum quark livre, mas você sabe, a física sabe, de propriedades físicas do quarks, como spin, carga e massa, indicando que existe algo observável no mundo não observável. Então o maluco não é tão maluco. Ele fala de hermenêutica, mas que essa hermenêutica não é uma coisa isolada. O mundo não observável, ele está ligado aos observáveis. As carmelitas estão ligadas com os padres. Então, as coisas não são... Se você disser, não, as carmelitas estão lá, escondidas no morro... Não, elas estão lá na vida delas, na sua mística. Mas elas estão, de alguma maneira, conectadas com a igreja e com a sociedade. Então, isso que é muito importante. O cenário atual, isso que eu diria, não é você escrever uma equação e de agora resolver o confinamento. O cenário atual é como você admite o não observável e a sua ligação com o observável, a sua causalidade. Esse é o cenário. Então, o que nós queremos dizer para vocês, assim, claramente, é o seguinte: confinamento, sei lá qual for o nome que você colocar, é você dizer o seguinte: a natureza tem um lado não observável. E nós, físicos, temos que saber interpretar. E alguém vinha dizer: não, isso é papozinho, não sei o que lá. Não, física é energia. E o próprio CERN, pode ser que não admita o nome hermenêutica dos quarks, mas ele sabe que tem uma energia não observável. Então tem uma energia não observável. Daí vem de novo o maluco. O maluco diz: olha, o CERN admitiu que tem energia não observável. Agora, para ser maluco, você tem que pegar momento histórico, interpretar a história. E no tempo antigo, antiquíssimo, do Egito, havia o prefixo nous. Esse prefixo foi muito usado pelos gregos, bastante conhecido por Platão, Aristóteles e depois por Plotino, etc. E era um prefixo que vinha da antiga teologia egípcia. A gente não sabe muito bem o que significa, mas significaria essência, coisas por aí. Eu não sou uma pessoa para dar uma interpretação o que significava exatamente na teologia egípcia nous. Mas se você pegar qualquer dicionário ou qualquer interpretação da Grécia Antiga, significa que alguma essência fundamental. Bom, é uma essência fundamental não observável. Mas daí que vem o maluco de novo. Ele diz: bom, não observável,
eu tenho duas áreas do conhecimento que já trabalham com não observável, que é a psicanálise e a economia. A psicanálise trabalha com a noção do inconsciente. Ela diz que o inconsciente ele não é observável, mas ele é observável indiretamente através do consciente. Então o Freud faz lá o cara deitar no divã e ali ele vai pegando o inconsciente da pessoa através de manifestações, como sonhos, etc. E a economia? A economia tem uma célebre pergunta. A economia é quanto vale o valor da lei de Pitágoras. A gente sabe que uma salsicha pendurada aí no supermercado, ela tem um preço fixado. Mas a lei de Pitágoras não tem nenhum preço fixado. Mas então existem coisas que têm valor e não têm preço, e tem outras coisas que têm valor e têm preço. Então a economia também tem o seu não observável, tipo a lei do observável, a lei de Pitágoras, que é um valor, existe, mas não tem preço. E tem o outro lado, que aquilo tem um preço e é observável como valor econômico. Então essa palavra nous, apesar de ser antiga, ela é bastante presente em todos os tempos da civilização. Bom, daí que vem a questão seguinte. Bom, eu sou físico, acho bonito as coisas filosóficas, etc., mas eu preciso de uma grandeza física para tentar trazer essa coisa de nous, não observável, eu entrar por isso aí com uma grandeza física. Quer dizer, a física é física. A física, vamos dizer, você pega um caminhão e vai dobrar à direita, você vai sofrer a lei da inércia. Então lá o Newton, aquela turma, diz, não, isso aí tem massa. A massa do caminhão vai estar ligado a hora que ele dá uma freada, você ir para frente ou ir para trás. Então, a física trabalha com grandezas físicas. Ela pode trabalhar com experiências filosóficas, mas ela tem que ter uma grandeza física. E a grandeza física que nós estamos querendo procurar é a cor. Então, a cor ela apareceu nos quarks em 1974, através de Gring, ao ver as partículas lambda mais, lambda menos, foi famoso, partículas formadas pelos quarks DDD, UU e SSS, e começaram a ver que essas partículas, para ter esses três tipos de quarks, precisaria de uma... ela feria a estatística de Pauli, dos férmions, então precisaria de um novo número quântico. E daí ele introduziu a cor. E com essa cor, então você poderia ter essa composição quarcônica para essas partículas, desde que elas tivessem diferentes cores. Bom, daí ficou isso aí, suscetível. Depois descobriram, fazendo espalhamento de elétron mais, elétron menos nas outras energias, na produção de quarks, de hadrons, a presença da cor 3, tá, na razão do espalhamento. Depois, mais tarde, foram descobrindo que a vida média do π, um nêutron, para ser 0,83 vezes 10 a menos 16, precisava ter cor. Então, a cor começou a estar diretamente e intimamente associada aos quarks. Daí vem a seguinte pergunta: será que a cor é simplesmente um número quântico? É uma carga colorida? Ou ela vai além disso, ela se torna uma entidade física? A nossa questionamento aqui é que, vamos dizer, o modelo de quarks, do Gell-Mann, do Zweig, ele coloca a cor como um número quântico. A QCD coloca a cor como uma carga. Nós queremos aqui levar o discurso que a cor é mais do que isso. A cor, ela é uma entidade física que permite a natureza crescer como árvore. Bom, isso é um grande boom.
Então, a gente, vamos dizer, essa é uma perspectiva e que a gente aqui vai tentar descrever um pouco que a gente tenta levar esse assunto à frente. Então, para elevar esse assunto à frente, da cor como uma entidade física, da cor como uma semente da árvore do universo, você tem que começar a ver realisticamente. Então, realisticamente, você diz, bom, o que tem de partícula, quais são os últimos constituintes? Então, essa é a famosa tabela periódica das partículas, né, com os quarks e os leptons, U, D, neutrinos, elétron, e assim as 3 famílias. Então, essa é a estrutura atual mais fundamental que a física tem, a sua estrutura padrão, e qualquer pensamento a mais tem que estar baseado nessa estrutura, certo? Então, essa estrutura, ela deve nos estar dizendo alguma coisa. No nível experimental, é absolutamente zero que existam subunidades compondo os quarks e os leptons. Então, não vai ser experimentalmente que você vai encontrar novas perspectivas para a existência de pré-uns de cor. Então, tem que ser alguma coisa a nível de cognição. Quer dizer, a física não é feita simplesmente por experimentação. Ela é feita por caminhos mentais. Os olhos da mente é que eles têm que começar a ir nessa região da tabela das partículas, aí que está escrito, que é uma região, como eu falei, de 10 a menos 18 metros. Então, para você ir de 10 a menos 18 metros, para 10 a menos 19 metros, quem vai fazer esse caminho vai ser a mente, não vai ser a experiência nesse período de vida nosso. Então, o pessoal, a linguagem oficial que tem é que experimentalmente é zero a possibilidade de medição de algo dentro dos quarks ou dentro do elétron. Bom, então vamos fazer o nosso caminho da mente. Nós vamos colocar pressupostos sobre a existência de uma elementaridade além de quarks e elétrons. Vamos citar 8 pressupostos. O primeiro é que, se olhar a tabela periódica, a tabela das partículas, ela tem uma similaridade com a tabela periódica. Então, à medida que se vai caminhando para a direita, vão ficando mais difíceis a existência dessas partículas. Então, assim, na tabela periódica, os primeiros elementos, hélio e hidrogênio, seriam comparáveis ao U e o D, os quarks U e D. São abundantes, são fáceis de existir. E aqueles metais mais raros, etc., com o top e o bottom. Mas só que a tabela periódica, ela diz, não, olha, eu tenho toda essa tabela periódica, mas ela só constituída, vamos dizer, sobre prótons e elétrons. E você aqui, quer dizer, então talvez isso seja algum insight que também o quark U e o D e o resto também seja constituído por coisas mais preônicas. Daí a tabela periódica, ela também, vamos dizer, aparece 12 para 18 tipos de grupos. Aí você também vê padrões de grupos aparecendo. Então, esses padrões de grupos talvez seja uma indicação que tenha uma elementaridade comum. A outra questão é que, bom, se a cor é uma grandeza física, assim como massa, a massa, se eu tiver aqui em Júpiter, se eu tiver com um caminhão em Júpiter e vou dobrar para a esquerda, vou sentir a mesma inércia que eu tenho com um caminhão na esquina da minha rua. Então, por quê? Porque a massa é universal, ela existe em todos os pontos do universo. Então, as grandezas físicas, para ser uma grandeza física, a expectativa é que ela seja universal. Então, nós estamos dizendo que você teria a cor, uma expectativa que a cor seja universal. Então, ela não esteja apenas nos quarks U e D, C e S, T e B, mas também nos leptons. Então, a gente vê ali que os leptons são sem cor. Então, para eles ter cor nos leptons, eles têm que ser formados por partículas subatômicas coloridas.
A outra questão da existência desse mundo preônico é que, vamos dizer, hoje em dia os quarks já é um denominador comum a existência de tetraquarks, pentaquarks. Então, significa que os quarks, eles também existe um tipo de um atomismo. E esse atomismo normalmente significa que você tem uma subestrutura. Outra indicação dessa subestrutura é o decaimento. Então, vamos dizer, um quark T, ele decai, um quark U, ou um tau, um lepton tal, decai também em quarks. Então, o decaimento mostra que os quarks e os leptons eles estão misturados entre si, e essa mistura é uma indicação de uma elementaridade. A outra questão é a questão da spin estatística. Atualmente, esse quadro ali só tem férmions. E por que não tem um quark bosônico, um lepton bosônico? Há algo faltando. Talvez tenha um modelo perônico que permita a criação também de matéria fermiônica e bosônica. A outra questão é a questão da oportunidade. A natureza não é só feita por aquilo que a gente acha em detetor. A natureza também permite que você crie coisas. A tabela periódica criou, vamos dizer, o moscóvio, um novo elemento. A física de materiais cria grafeno. Então, a natureza permite criação. Então, nós precisamos também de uma elementaridade maior que permita a gente também criar, assim como um grafeno, criar um lepton no laboratório. E por último, eu lançaria aqui a relação principal, que é a questão da similaridade entre os quarks e leptons. Se você colocar ali o quark U e o D, e o lepton, o neutrino, o elétron, eles estão no mesmo tipo de multipleto e são partículas, vamos dizer, inteiramente diferentes. Uma, lado esquerdo, é confinado, o outro é observável. Então, como é que duas partículas, que uma é carmelita e outra está na bolsa de valores, como é que tem essa comunicação entre elas? Essa é uma fortíssima indicação, é que deve existir uma elementaridade que as gera. Bom, então, o que nós queremos dizer é que provavelmente a cor possui uma elementaridade que se chama pedras coloridas. Então, as pedras coloridas seriam a última fronteira preônica ao nosso ver. Por quê? Porque elas são feitas apenas de quark, de cor e spin. Então, você, através de uma pedra colorida, e mais uma simetria de gauge, você cria uma dinâmica. Então, a pedra colorida, ela antecede o quark. O quark tem massa, carga, etc., e cor. A pedra colorida, não, ela só tem cor. Seria um quantum de cor. Então, é um além ao quark. E esse quantum de cor seria formador, não apenas dos quarks, mas também dos leptons. Mas o fundamental é mais do que isso. Isso você vai ter que mostrar. O fundamental é que você está criando uma partícula elementar com credibilidade experimental. Porque a cor, como a gente já mostrou anteriormente, é uma coisa mensurável, mesmo que indiretamente, obviamente. Mas, então você permite fazer em cima dela uma partícula elementar. Enquanto se você olhar essas outras partículas, tipo singletons, rishons, apelons, gentians, musions e assim por diante, são partículas que também a nível de subunidades preônicas, mas introduzindo outros números quânticos que ainda não foram medidos. Então, nesse sentido, que a pedra colorida, ela é, vamos dizer, o ponto. Se você quer ir além de 10 a menos 18, chegar a 10 a menos 19 de uma maneira mental e galileana, vamos chamar assim, mensurável,
a pedra colorida preenche esse requisito. Tá? Então, daí vem a seguinte, já que você tem uma pedra colorida, eu entendo como é que você vai formular essa pedra colorida. Você vai ter o seguinte, olha, o mundo, a grande universalidade que a natureza oferece é o dualismo férmions e bósons. Então, seja aqui ou em Júpiter, você vai ter férmions e bósons. Então, se você tem férmions e bósons, você vai ter, eu vou ter pedras coloridas de spin meio e de spin zero, as mais simples. Spin meio, não, férmio, mais simples, e o mais simples. Então, você já começa a dizer, olha, eu tenho pedras coloridas a 10 a menos 19 metros, com spin meio e spin zero. Então, essa começa a ter a tua tratativa, a tua imposição, mas que não é desconexa. O que falta a você dizer o seguinte, bom, então você vai me mostrar qual é a simetria que envolve essas pedras coloridas. Então, esse é o grande desafio. Você sabe que você, para fazer uma física, você precisa ter uma simetria. Bom, mas vamos voltar, então, ao caminho da física. Nós estamos entrando numa perspectiva de confinamento, de não observável, querendo colocar a pedra colorida como o quantum não observável, que é o mais possível, que seria a última fronteira da física. Quer dizer, se fosse falar para os gregos, aqueles filósofos, há 2.500 anos atrás, você diria o seguinte, não, o que a física do século XX encontrou foi a cor e a pedra colorida, como o último elemento da natureza. Mas vamos tentar entender isso. Isso aí não pode ser uma coisa assim, é um dito, tem que ter um fundo, um caminho histórico. Então, uma coisa que é muito importante para o aluno que vai fazer física de altas energias é compreender muito bem que aconteceu uma revolução em novembro de 1974. Uma revolução extraordinária. A gente é muito chamado a dizer que a física teve a revolução da relatividade, da mecânica quântica, etc. E pouco é colocado a nível mais popular sobre essa revolução de novembro de 74. Onde existiu uma grande marcha em física de 64 até 74. Você sabe que esse termo grande marcha vem do camarada Mao, que em 1948 onde assumiu o poder da China, e foi uma marcha também de 10 anos pelo território chinês. Então, hoje, esse desenvolvimento da China vem muito à volta pela essa grande marcha, a China, as suas raízes. Então, o que aconteceu com a física? A física, desde 61, começou a ver que tinha aquelas partículas descobertas nos anos 50, foram descobertas cerca de 80 partículas exóticas de tetra, como os híperons, e Ws, etc. Começou a ver que aquelas partículas elas formavam um padrão. Isso foi que o Gell-Mann e o Newman começaram a ver. Depois, o Gell-Mann e o Zweig colocaram que essas partículas seriam formadas pelos quarks. Mas daí vem a questão, não, esses quarks não existem, estruturas matemáticas, como é que uma partícula pode ter carga fracionária? Então, essa questão, ela era uma questão onde começava a povoar as mentes. E daí, como a gente sempre gosta de colocar, a física é uma ciência experimental. Então, de 67 até 71, somente de 67 a 69, lá em Stanford, no SLAC, foram feito o espalhamento do elétron e também do neutrino por núcleos, por prótons e por nêutrons. E o pessoal começou a ver o quê? Que o próton e o nêutron tinham partículas lá dentro. Eles viram, fizeram inclusive espectroscopia e viram que tinha partículas lá dentro. Bom, aí esses três, o Friedman, Kendall e Taylor, né, disseram, olha, tem partículas dentro do núcleo, dentro do nêutron, dentro dos núcleons, certo? E essa começou a ser a nova realidade da física.
Então, a partir de 1969, aqueles quarks U, D e S previstos pelo Gell-Mann começaram a ter realidade experimental. Daí começou-se a ter algo existe. Então, na consequência, com o Deep Nell'Atskret de Bjorken e Pascal, foi dizendo, bom, experimentalmente existe os quarks U, D e S. Bom, esse trouxe então uma nova perspectiva para a física e a física começou então a trabalhar com a simetria das três cores, que gerou a QCD. Daí o pessoal diz, bom, a QCD é uma boa teoria, não é teoria. Naquela época haviam aqueles pomerons, haviam outras perspectivas diversas da teoria de Gauge. E aí, nessa revolução de 64, a longa marcha, né, você começa a ver a chegada final, a imposição na física das teorias de Gauge. E isso começa muito com a renormalização da QCD, feita por Slavnov, Taylor e também por T. Hooft e Veltman, que viram as propriedades de renormalização, como da Dimensional Regularization, que também foi vista aqui na América do Sul pelo Polini e pelo Jean Biaggi. Enfim, o que aconteceu é que a partir daí os números retirados dessas teorias eram números saudáveis. Daí, em 73, vamos dizer, o Gross, o Wilczek e o Politz descobrem a liberdade assintótica. O pessoal já sabia que os quarks, as altas energias, eles se comportavam como livres. E essa liberdade assintótica foi um modelo, então, a partir da QCD, a mostrar que existiria a liberdade assintótica. Isso foi notável. Isso aí foi assim, foi talvez, na minha opinião, o grande momento da física, essa física que nós vivemos. Eu acho que nunca mais a física teve uma descoberta tão notável quanto a QCD e a liberdade assintótica. Porque foi uma coisa que coroou uma direção para a física. A direção da teoria de Gauge, a direção da simetria e a direção da existência dos quarks. Essas coisas ficaram juntas. Daí, nos anos 73, já tinha essa questão de família dos quarks e o Kobayashi e Maskawa proporam as duas novas famílias de quarks que foram mais tarde descobertas. Então, essas coisas começaram a configurar uma direção. Então, veja bem, quem faz ciência sabe que é como estar com um barquinho no meio do mar. Você nunca sabe que direção tomar. E quando você começa a sentir uma correnteza, isso é o grande momento. Então, essa correnteza começou a se formar, era uma correnteza que começava, então, a discutir a física a 10 a menos 18 do metro. E isso se configura plenamente em 74 com a descoberta do quark charme por Risch e Ting no dia 11 de novembro de 1974. Então, havia um novo tipo de quark que era o charme. Então, o charme, essas coisas não vêm da noite para o dia. Já vinha desde 63 sendo trabalhado por Tarjan e Teplitz, depois de 64 por Bjork e Glashow, depois de 70 no mecanismo de Jim, de Glashow, Lopes e Maiani, e levou então a 74 o coroamento de toda, como eu estou falando, essa correnteza onde havia, vamos chamar assim, uma Gulf Stream levando os barcos, as caravelas entre a Europa e a América. Daí os quarks existiam. Daí em 72 também foi previsto 72 o bottom quark e o top quark foram descobertos em 77 e 95. Então a grande marcha se completava. Haviam 6 quarks conhecidos. Isso é notável. E é notável por quê? Qual é a grande questão? Então vamos ver. A grande questão é que o pessoal diz, bom, tem quark. Daí em 2007, no Fermi-Mar, lá começaram a descobrir partícula feita por quarks, como o sigma do bottom, que era composto por quark D
pelo quark S e pelo quark B. Então, os 3 quarks, as 3 famílias diferentes, compunham. Então, começava, vamos dizer, isso aí começasse, não dá mais para voltar para trás. Em 2020, a gente descobriu os teta e os pentaquarks, átomos de quarks. Então, o que acontece é o seguinte, nós estamos aqui querendo conversar o seguinte, confinamento não é uma tecnicalidade, confinamento é um cenário. E esse cenário começa para a gente fazer uma comparação com as carmelitas. E se as carmelitas existem, se os quarks existem, existe uma física além de Galileu. Por quê? A física de Galileu é a física do observável. A física dos quarks é a física do não observável. Então, essa revolução de 74, ela trouxe a questão de a física ter que admitir, 400 anos depois, que existe uma região não observável da natureza, que a gente vai chamar de quarks, e que você tem que admitir a existência deles, embora não sejam mensuráveis. Então, para os 400 anos de Galileu, ou para os 1000 anos de Al-Hayatan, isso aí é o que a gente chamaria de um corte epistemológico. Então, o confinamento, essencialmente, ele traz um corte epistemológico. E daí vem o seguinte, então a Revolução de 74 mostrou tudo. A Revolução de 74, na minha opinião, ela mostrou, essencialmente, a existência de 6 tipos de quarks e 3 tipos de famílias. Mostrou a existência de uma física além vamos dizer, do come e dorme de Galileu. E essa nova física que a ciência precisa ir à frente. Então, a Revolução de 74, ela trouxe, na minha opinião, o não observável e a cor. Então, o não observável e uma nova grandeza física chamava cor. E, nesse sentido, se torna a necessidade de ir além de 1974. Então, agora, as carmelitas, junto com ela, aparece o Dr. Freud. O Dr. Freud é quem vai começar a entender o significado de confinamento. A gente está perguntando o seguinte, olha, a cor é mais do que ser um número quântico do Quark Model e é mais do que ser uma carga da QCD. Ela é uma grandeza física. É uma grandeza física não observável e que a gente quer entender mais sobre o significado dela, porque nós estamos à procura de uma natureza árvore. Bom, mas daí o Dr. Freud diz, bom, se a cor vem do nous, ela é uma questão de psicanálise. Então, como é que fica a questão da cor? O Dr. Freud diz, bom, então, em vez de QCD, vamos colocar a cor num divã. Então, a Revolução de 74, é que ela deixou o seguinte slogan, a física não pode mais existir sem quarks e sem cor. O Dr. Freud agarra isso e diz, a física não pode existir sem inconsciente. Então, nós sabemos perfeitamente que existe um consciente, que a natureza existe um mensurável, existe spin, existe carga elétrica, existe massa, existe uma série de números quânticos altamente mensuráveis que formam o que o Dr. Freud chamaria de consciente, o lado consciente da natureza. Agora nós queremos entender como se liga esse lado consciente com o lado inconsciente da cor. Então, o Dr. Freud, ele deixa o seguinte, o ser humano precisa construir psiques. Então, essas psiques significam você misturar o consciente com o inconsciente. A física, o CERN, que não gosta da palavra hermenêutica, mas é obrigado a construir partículas. E para construir partículas, ele tem que começar a entender o mundo não observável, entender o confinamento. Entender o confinamento, antes de mais nada, sem tecnicalidades. Então, o confinamento
ele começa a ter uma entidade física para o traduzir, que é a cor. Então, o que eu quero dizer para vocês, aqui nessa primeira aula, é que existe um grande tema debaixo da Lua, que é o lado não observável da natureza. Que existe provavelmente uma equação matemática do tipo mola a ser entendida, certo? E que você tem que compreender esse corte epistemológico na física de Galileu, a perda da observabilidade. Então, o que o confinamento traz? A gente diz que ele traz duas rupturas. Uma, a perda da visão reducionista. A física sempre veio, vamos dizer, que nem aí uma cebola, né? Cortando, 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 dividindo. E assim, vamos dizer, daquele átomo grego, veio se chegando a moléculas, a átomos, a quarks e leptons. Daí achou que podia dividir mais. E daí você não pode mais dividir. Então, se você não pode ter acesso mais ao último constituinte, você perde a tradicional visão reducionista. Ponto. A outra ruptura, aquela física de Galileu, baseada numa metodologia científica experimental, também é perdida. Então, dessas rupturas aparecem dois paradigmas. Primeiro, você admitia a natureza em duas regiões, uma numinônica e outra fenomenológica. E você tem que saber como o númeno gera o fenômeno e como o fenômeno gera o númeno. Vocês vejam o seguinte, como é que a cor é uma entidade numinônica, como é que ela foi descoberta? Ela foi descoberta através de relações fenomenológicas. Quer dizer, o espalhamento do elétron mais e elétron menos, um fenômeno, acabou mostrando que você teria quarks com 3 cores. Outro paradigma, com a perda da visão reducionista, você chega à visão construtivista, a percepção das coisas a partir da totalidade. Em vez de você buscar, então, o último constituinte reducionista, você agora vai buscar qual é o todo, o conjunto mais elementar. Então, a tua percepção agora é a busca da natureza a partir de conjunto. E, a partir de um conjunto elementar, você começa a crescer a natureza aos conjuntos que nós observamos. Então, tem dois adventos para a gente pensar profundamente. Uma, a presença de uma causalidade numinônica. Voltando, tudo aquilo que você não quer escutar, que é a hermenêutica, você agora diz, agora você é obrigado nesse discurso da gente, a entender que existe uma causalidade numinônica. A partir de um conjunto numinônico fundamental, você vai estar gerando o fenômeno da natureza. E a outra questão, em vez da metodologia científica experimental do Galileu, agora você vai ter uma metodologia da ideação. Então, vamos resumir um pouco. Nós queremos dizer o seguinte, a natureza tem que ser vista pelo fluxo de energia. Basta. Nada de equação, nada de muita opinião. Fluxo de energia. Ela possui 2 fluxos de energia. Um está confinado e outro está aberto. Acho que é uma relação indiscutível. Daí você está aí fixado na cor como uma nova entidade física mais primordial a ser entendida. Então, a cor tem um fluxo de energia. Claro, porque ela está confinada e esse fluxo de energia da cor também é indiscutível. Bom, as carmelitas, elas estão à procura do fluxo de energia entre a terra e o céu através da oração e do isolamento. O Dr. Freud, ele diz, bom, a psicanálise, essa turma toda, quer tirar um universo de dentro, o inconsciente. Você diz, bom, eu vou seguir o Dr. Freud e também vou querer tirar esse universo das estrelas de dentro. Daí, através do confinamento dos quarks. Daí você diz, bom, então
a minha postura agora é, em vez de estar falando em Big Bang, eu vou tentar buscar o significado de uma cosmogonia da cor. Então, essa cosmogonia da cor, ela vai ser expressa a partir de pedras coloridas. As pedras coloridas são os últimos constituintes da natureza mensurável. Esse mensurável, como diz, entre parênteses, da natureza mensurável, mas indiretamente. Então, a cor, as pedras coloridas, elas são realísticas, mas não mensuráveis. Elas são responsáveis pela condução da energia da cor. Então, a energia da cor agora é associada a pedras coloridas e não a quarks, algo que antecede aos quarks. E elas estão conduzindo um fluxo númeno-fenômeno a partir de pedras coloridas. Então, essas pedras coloridas, elas são numenônicas, mas elas vão ter que ter uma causalidade numenônica através de ser capaz de criar fenômeno. Então, para isso, você vai ter que buscar qual é a teoria para as pedras coloridas. E essa teoria que a gente vai estar chamando de QCC. Eu vou deixar a sigla ainda fechada. Então, você agora simplesmente sabe, pelos paradigmas, segundo o paradigma do confinamento, que agora o reducionismo cede ao construtivismo. Então, essas pedras coloridas, elas têm que formarem um conjunto elementar que a gente deve ter que propor. Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, nós agora dizemos, a Revolução de novembro de 74, ela foi profundamente revolucionária no sentido de trazer os quarks, trazer a existência de partículas elementares não mensuráveis, quebrar os últimos 400 anos de Galileu, os últimos 1000 anos de Auetan. Então, existe uma entidade física para a gente tentar entender fisicamente, através de teorias, que é a cor. E a cor, ela gera quantos, que se chamam pedras coloridas, e nós temos uma física da cor, então, que vai além do modelo de Quark e da QCD, que foram as duas doutrinas da Revolução de 74. Então, nós estamos com uma física da cor a ser entendida. A ser entendida como? Através de pedras coloridas, através do confinamento e da sua correspondente hermenêutica, e indo além desses dois modelos antigos, vamos dizer, 74, e sendo buscada através do método científico da ideação. Então, vai ser, vamos dizer, através dos olhos da mente, que nós vamos atravessar da região de 10 a menos 18 metros, onde estão os quarks, para a região de 10 a menos 19 metros, onde estão as pedras coloridas. Certo? Então, esse é o desafio. Esse é o desafio, como construir uma física da cor. Então, uma física da cor sendo capaz de ir além do modelo de quarks e da QCD. E uma física da cor também sendo capaz de ir além da metodologia de Galileu. Então, nós estamos, vamos dizer, compreendendo que a cor, pedra colorida, tudo isso é uma coisa, uma coisa óbvia, vamos dizer. Ela é plausível. Não é nada um Christian, uma coisa que está traduzindo novos números quânticos ainda não mensuráveis. Tudo é mensurável, evidentemente que indiretamente. Mas nós estamos diante agora de um método científico da ideação. Então, com esse método, nós temos que penetrar na região numenônica, propor uma teoria, e ele tem 3 agentes cognitivos: a filosofia, a matemática e experimentos indiretos. Então, nós temos, através da filosofia, nós temos que gerar um modelo científico. Assim como tem a QCD, vai ter que ter um modelo científico que vai se chamar QCC. Para você chegar a QCC, que é uma organização do crime da cor, QCC deve ter crime aí. E o que? Tem cromodinâmica, tem cor. Então, uma quantum criminal, color criminal, alguma coisa assim, a gente tem que sair da QCD e chegar ao crime da cor.
ao crime que ela fez na física de Galileu, ao crime que ela fez na nossa ciência atual, introduzindo uma hermenêutica que o Cern não quer ouvir falar. Mas para você chegar a QCC, você vai ter que usar a filosofia, a matemática e experimentos indiretos. Então, a partir disso, você vai ter que gerar palavras, equações e experimentos capazes de demonstrar a existência da QCC e o seu grande sentido, que é a natureza como uma árvore. Então, aqui assim, nós terminamos nossa primeira aula, trazendo mais provavelmente dúvidas, mas é assim que caminha a ciência. Então, nós estamos aqui propondo aos senhores estudarem essa organização criminosa da cor, e que nós queremos terminar com essa física galileana e introduzir a hermenêutica. Tá ok? Um grande abraço.